Rodrigo Garcia, eu nasci no Rio de Janeiro, em 68, e minha família é toda mineira, eu me considero até mais mineiro do que carioca. E desde 1995 eu vivo aqui nessa região de São Pedro da Serra e Lumiar. Eu vim para cá com 27 anos, né? E até então eu ainda não tinha a minha vida na música tão definida. E falando um pouco sobre esse meu começo, da minha história com a música e até isso se transformar numa movimentação de produções musicais e realizações de projetos com artistas que eu admirava antes de conhecer, foi um caminho que eu passei assim, que eu demorei muito a começar na música. Eu desde muito criança tinha uma grande paixão pelos discos. Meu pai foi uma figura muito importante nisso. E eu sempre fui muito curioso com os discos, com os artistas, com as composições. E comecei a tocar violão bem cedo. E não tinha exatamente assim um entorno que me favorecesse a seguir com música. Praticamente não tinha nenhum artista na minha família. Eu fui crescendo com muita paixão e amor assim pelos discos que eu tinha, que eu escutava, principalmente os grandes nomes da MPB, Chico Buarque, Milton Nascimento, as cantoras todas. Meu pai tinha muito gosto, minha mãe também gostava de Elis Regina, Gal Costa, Maria Bethânia, tinha todos esses discos assim, ia saindo, a gente ia comprando. E aí passei assim a minha adolescência e juventude ouvindo de alguns amigos dizendo, né, puxa, você tem talento para música e tal, e eu levava isso de uma forma muito informal, assim, sabia até da minha ligação com a música, mas eu não dava assim um gás nisso, uma energia nisso, né? Quando eu tinha 23 para 24 anos, eu era amigo de um compositor mineiro que me falou assim, vamos ali assistir um show de uma amiga que vai gravar uma música minha e tal. E era a Cássia Eller. Nesse dia eu conheci a Cássia, mas a gente não chegou a ficar chegado, não foi uma coisa rápida de camarim. Mas eu fiquei muito impactado com ela, né, e com uma vontade ali, de alguma forma ali um sonho de estar mais perto. E eu fiquei depois amigo do guitarrista dela na época, que era o Nelson Faria, um grande professor de música, um grande mestre aí para muita gente que começa a tocar, ele tem um grande trabalho nessa carreira de professor, né, de música. E a Cássia foi participar do show dele, eu estava ajudando ele na produção, e a gente acabou ficando amigo nesse dia, bem mais amigo. E a partir daí a minha vida, tipo, dá para dizer que virou de cabeça para baixo, assim, é como se a Cássia fosse a primeira pessoa que me disse, cara, você tem que ficar na música. E eu trabalhava na época com comércio, no Rio de Janeiro, e acabei nesse meio tempo assim, me mudei aqui para a Serra. Quando me mudei para a Serra, a Cássia começou a frequentar muito meu sítio, a minha casa. Ela vinha aqui me visitar e fizemos alguns shows aqui na região que ficaram aí famosos, né, viraram lenda aqui em São Pedro. E ao mesmo tempo estava começando a se formar o Nocego, que foi o grupo que me deu assim uma grande luz aqui na região, que a gente tem muitas pessoas queridas, né, que acompanham o nosso trabalho. E esse começou em 97, e comigo o Reinaldo Queiroz, a Alessandra Monteiro, e a gente fez uma história muito bonita, e a Cássia frequentando aqui a Serra e interagindo com a gente. E nisso aí se misturou esse sonho de tentar produzir a música a gente mesmo, que é onde entra essa conversa do que é você se sentir um produtor musical.
do que é você dizer que você quer produzir. Não é, é uma coisa assim, tem várias formas de produzir um trabalho. Você pode ser um produtor que faz mais arranjo, você pode ser um produtor que pensa, tem ideias sobre o geral, assim, como é que o trabalho vai ser. Mas essa formação do nosso ego e o nosso desejo de fazer o primeiro disco talvez tenha sido um começo nessa minha história de produzir depois que eu estava na Serra. Porque, como eu citei, o Nelson Faria, que foi um artista que eu trabalhei quando eu tinha 24 anos, nesse começo da minha história com a Cássia também, eu produzi o álbum do Nelson Faria, o primeiro álbum do Nelson, chamado Ioiô. Eu era bem novato e dei ideias muito interessantes para o disco, e não foi exatamente uma produção musical detalhada, mas talvez o que fosse talvez hoje chamado de uma direção artística dentro de um projeto. Como eu disse, né, a produção musical pode se dar de várias formas diferentes, cada um tem um jeito, né, de trabalhar com isso. E aí, em 2002, lançamos o disco do Nocego, já reunindo muitas pessoas que mais tarde iriam se tornar parceiros e artistas que eu ia ter uma ligação muito grande e que marcaram muito essa minha vivência como produtor, e que foi, por exemplo, a Cátia de França, que o Nocego gravou 2 músicas dela no primeiro disco, Estilhaços e Os Galos. Em 2004, fizemos uma viagem ao Nordeste de carro, eu, Reinaldo e Alessandra, para conhecer a Cátia de França, que foi um grande amor musical nosso, e essa interação com a Cátia foi muito forte para mim, e a forma dela tocar violão, falando um pouco desse outro grande tema, né, dessa minha oficina, dessa minha apresentação, que é o violão, né? A Cátia de França, a gente se identificou talvez na forma de tocar o violão rasqueado com uma intensidade, né? Que era uma coisa que eu fazia também, tinha essa experiência com a Cássia Eller. E em 2005, começando essa história de gravação caseira e a possibilidade de você ter um estúdio em casa e usar uma placa de som para fazer gravações caseiras, o computador ainda bem antiquado, mas a gente fazia o que dava, né? Em 2005, a gente já conhecia a Kátia, e eu tinha dito para ela: Kátia, quando eu tiver condições de produzir o teu disco, eu vou te chamar para vir aqui para a Serra. E em meados de 2005, mais pro final, eu estava com o estúdio razoavelmente montado, com um microfone muito bom e com um grande sonho, a grande intenção de reunir as pessoas que, Marcelo Bernardes, Jander Ribeiro, que são grandes parceiros, Durval Pereira, que é um gênio na zabumba, que já tinha tocado com a Kátia. E aí, realmente, esse disco da Cátia de França, ele talvez traduza o que foi uma primeira produção que eu fiz na minha vida, mais completa, assim, de reunir a turma, de ter aquele fogo de fazer o disco, independente de ser contratado ou não. Esse é um ponto interessante também para se falar, né? Você pode ser um produtor e você chegar num trabalho que está mais ou menos pronto. Você vai fazer uma produção de estúdio, o que muitas vezes é importantíssimo, é vital para um bom trabalho. A produção musical em si, ela é um tema que às vezes fica um pouco difícil de se definir o que é, fica um pouco vago. O trabalho, às vezes, da produção musical, ele pode ficar um pouco invisível. E eu achei interessante também falar um pouco sobre essa situação, sobre esses movimentos, né, que você tem, às vezes, o mesmo artista, a mesma música, e você pode produzir de uma forma completamente diferente da outra, de acordo com a sonoridade que você vai buscar, se você vai trabalhar com uma banda grande, se vai ser uma sonoridade intimista, né? E esse disco da Cátia de França, contando um pouco sobre ele,
é um excelente exemplo de como pode acontecer uma produção e de como isso acontece para mim, que tem vários produtores geniais pelo Brasil, pelo mundo, que eu procuro acompanhar e a gente fica observando, né, o que tem ali do toque, né, do artista, do toque da produção, e você vai entendendo como que cada um faz, e sabendo que eu faço do meu jeito, essa coisa de buscar um lugar tranquilo em 95, um lugar perto da natureza, isso de alguma forma atraiu alguns grandes amigos e parceiros que ficaram até morando aqui, ou que vieram interagir e seguiram fazendo trabalhos comigo, seguiram gravando. E uma dessas coisas que eu prezo, que eu acredito muito nessa forma de expressar um pouco como que é o meu jeito de trabalhar, como eu disse, existem vários. Eu acredito muito na expressão, na interpretação de máxima qualidade de um artista. Eu acredito muito mais na qualidade da cantoria e de uma tocada no violão do que no melhor microfone, numa sala projetada perfeitamente. Eu acredito muito no momento, naquele momento de ouro no estúdio, que às vezes você pode conseguir alcançar com um momento de grande inspiração artística daquele intérprete, da minha forma de tentar puxar isso do artista, de tentar enxergar dentro do repertório dele o que pode ser muito interessante ali gravar, né? Cheguei com a Cátia de França e eu já conhecia umas 4 ou 5 músicas que iam entrar no disco, que eu conhecia ela quando a gente esteve com ela na Paraíba. Daí ela foi me mostrando as outras e a gente foi fazendo anotações e escolhendo o que realmente ia entrar no disco. E nesse processo do disco da Cátia de França, por exemplo, ela chegou aqui em São Pedro, na minha casa, né? E eu já tinha umas 4 ou 5 músicas que eu conhecia, que eu já tinha certeza que iam entrar no álbum. E ela foi me mostrando outras no violão, e a gente foi fazendo anotações de qual instrumentação que poderia entrar naquela música. Essa é uma coisa que eu gosto muito de pensar dessa forma, que a pré-produção muitas vezes é a parte mais importante de um disco. A pré-produção, assim, de você, às vezes não tá gravando, não tá fazendo arranjo, mas você vai definir o repertório exatamente do disco, quais as músicas que estão realmente compondo um álbum, que tem coerência. Às vezes um compositor tem 30 músicas para gravar. A Cássia, que eu acompanhei muito fazendo o repertório de alguns discos, eu gravei um disco muito bacana dela, que é o Com Você Meu Mundo Ficaria Completo, gravei algumas faixas. Ela partiu de 25 músicas para chegar até 16, e daqui a pouquinho chegar até 14 ou 13, e realmente o que compõe, né, o álbum. Então, por exemplo, nesse trabalho da Kátia, foi um disco muito coletivo, as pessoas se apaixonaram pelo trabalho dela, e daí também o sentido do nome dessa oficina que eu estou propondo, né? Antes bem acompanhado do que solo, que tem a ver com essas parcerias, né? Com esses encontros que eu tive a grande sorte e honra de ter através da vida, com alguns grandes artistas que eu já admirava e alguns depois que eu fui buscando e foram se unindo de alguma forma. E esse disco da Cátia de França realmente ele é um grande divisor de águas, assim, e marca talvez um primeiro trabalho que eu fiz, uma produção, uma idealização de um disco bem abrangente, assim. Antes eu tinha feito o do Nocego e o do Nelson Faria. Esse da Kátia, ele acabou saindo 11 anos depois, pelo edital, por um grande edital, em conjunto com um selo, que eu depois acabei montando em parceria também com a continuidade de amigos que eu tive desde a época da Cássia Eller. E
falando um pouco sobre também as produções que são feitas aqui na Serra, né? E já entrando um pouco no assunto do violão, que é um assunto que o carro-chefe também dessa apresentação que eu estou propondo. O violão, ele desde sempre teve na minha vida, assim, né? E praticamente todos os amigos, os parceiros, os compositores que eu vi trabalham com violão, né? O violão é um instrumento muito forte na cultura brasileira. Praticamente tem muitas casas que tem um violão e às vezes ninguém nem toca, mas tem um tio que chega e toca um pouco às vezes. E assim, a forma de se usar o violão em muitas produções que eu fiz acabou sendo também uma tendência, apesar que eu já produzi discos usando muito pouco violão, mas o fato de eu também já ter feito muitas gravações como violonista e acabar me encontrando com muitas pessoas que usam o violão para compor ou para se expressar. Na pré-produção de um disco, a gente está sempre usando o violão, né? Você pode até não, o artista pode até não tocar no disco, mas ele está mostrando as músicas para mim no violão, e ali você vai decidir se aquela música é melhor ele mesmo tocar, porque ele tem uma personalidade com aquele violão. Ele pode até não fazer um violão tecnicamente como eu gravaria, ou, por exemplo, se tem um violão que tem tal estilo que eu quero buscar naquela música que eu não sei tocar, eu vou convidar um violonista para fazer. Eu hoje em dia me sinto muito mais produtor do que violonista, mas é um caminho muito forte para mim, o violão, com certeza. No trabalho da Cátia de França, por exemplo, eu pouco toco violão. E a gente tem, às vezes, um gosto tão em comum e tanta afinidade que pessoas que eu trabalhei também, como o Chico ou a Jasmina hoje, a pessoa escuta um violão e pode pensar que foi eu que gravei. Aí eu fico feliz até de ver essa paralelo assim, né? O disco da Cátia, a pessoa também às vezes pensa que eu estou tocando, falo, não, esse violão é da Cátia. E eu, como produtor, acho muito, eu me coloco acima do músico. Eu tenho que me colocar, porque eu tenho que produzir discos e ficarem diferentes. Cada disco pensar num grupo de músicos que vai dar aquela cara, né? Acontece isso, de você ter parceiros que trabalham frequentemente com você, que você conta para gravar, que é um assunto muito interessante nessa pandemia, que eu gravei com muita gente à distância. Eu já fazia isso antes da pandemia. Isso é uma tendência dos estúdios caseiros, né? E da facilidade que você tem de trabalhar à distância, hoje em dia, principalmente. Então, sobre as gravações feitas à distância, né? Eu acredito muito nessa movimentação, que agora na pandemia aconteceu mais do que nunca, é um assunto super atual. E eu trabalho assim já tem bastante tempo, de encomendar a gravação para uma pessoa, ela te manda pela internet. E assim, pode-se pensar, puxa, mas você não vai perder a alma da gravação se não está com a pessoa presencialmente, não está com a pessoa ali na tua frente. Eu já penso que não seja um grande problema, porque se você conhece o artista te conhece, você pode ter muito mais afinidade e gravar com a alma e pedir uma gravação para uma pessoa que também já me conhece e pode ter muita alma. E às vezes você pode chegar num estúdio que você não conhece o produtor, não conhece ninguém, chega ali, pode ficar inibido com o horário correndo e o produtor te encomenda uma coisa. Eu, com essa minha atitude de buscar essas gravações mais cruas, com bons microfones, claro, e claro, pensando na melhor acústica possível. Mas eu não me considero assim um engenheiro, eu nunca fiz um curso de engenheiro de som. E também nunca fiz um curso assim de, como eu disse até no começo aqui dessa fala, que você não sabe quando você pode dizer, eu sou um produtor musical. Né? Você busca, eu produzi muitos discos que eu mesmo busquei a produção. Eu não sei se a pessoa teria me convidado para produzir, ou às vezes não sei se a pessoa teria feito um disco. Muitas vezes eu
pus essa lenha na fogueira da pessoa fazer um disco. E em sintonia com essas possibilidades. Olha, vamos gravar um disco desse jeito, com tais instrumentos, assim eu consigo gravar. Agora, pô, de repente tá pensando numa orquestra, não sei o que, muita coisa eletrônica. São coisas que eu adoro, mas eu não consigo realizar no meu esquema simples de trabalhar. Então, essa gravação remota funciona maravilhosamente bem, né? Ano passado eu fiz uma gravação para o disco da Elba Ramalho, para o álbum novo dela que saiu, e ela me convidou e me perguntou: você quer vir gravar aqui no estúdio ou você pode gravar onde você está? Eu falei: não, eu posso gravar onde eu estou, e eu até prefiro, porque eu tenho várias opções de instrumentos, eu tenho uma coleção de violões muito interessante, que eu gosto de mostrar a sonoridade deles nas produções que eu faço, de usar, escolher o instrumento ideal para cada gravação. Então, por exemplo, gravando em casa, gravando na minha própria estação de produção, eu tenho muitas possibilidades de gravar com calma. E mandei o violão ao Luan Ramalho, que produziu o disco, filho dela, adorou a produção, adorou, a Elba adorou, e deu tudo certo, foi tudo feito de longe. Uma produção recente do Gui Fleming, um grande artista, um jovem artista que saiu também pelo nosso selo. A gente convidou a nata aí da MPB para gravar à distância. Marco Suzano, que é o grande gênio aí do pandeiro. O Cezinha, que é um mestre na bateria, que já gravou com a MPB inteira. Esses feras mandaram gravações pela internet e a gente interage perfeitamente. Eu mando a gravação para eles. E isso pode e deve ser cada vez mais explorado, né? Principalmente nos tempos que estamos vivendo. Um ponto que eu falei um pouco no começo, mas que eu poderia falar um pouco mais, é assim: por que às vezes um disco pode ter uma diferença tendo uma produção? Né? Porque às vezes uma pessoa tem um trabalho pronto, já toca as músicas, já sabe os arranjos, e a gente está realmente vivendo nos tempos que o artista cada vez mais se produz sozinho, gravando em casa, e isso é maravilhoso, né? Que você tem a possibilidade de testar a gravação, você mesmo gravar o violão, gravar a voz, fazer o teste, tenta mixar, e é como se fosse uma coisa assim, hoje em dia. O artista não precisa de produtor, ele pode fazer tudo sozinho, mas o produtor precisa de artista. O produtor sem artista, ele não existe, ele não produz ninguém, né? Um selo precisa de artista. O artista não precisa de selo hoje em dia, ele faz tudo sozinho. Agora, eu acredito muito nessa soma, na visão de pessoas de cada uma de sua área. E por que aquele selo quer lançar aquele disco? Ele acredita junto com o artista, né? Falando um pouco sobre essa iniciativa do artista de resolver gravar um álbum, né? Ele pode me procurar, pode procurar outro produtor, e ele poderia pensar em gravar tudo sozinho, entra no estúdio e grava. Eu estou produzindo um álbum que está para sair, da Jasmina, que é uma artista muito jovem e genial na minha visão, que ela ainda vai ter um caminho gigante pela frente na música. Ela tem um talento muito completo no canto, na composição, na harmonia, na atitude, nas letras. E a gente fez um disco dela super simples, super intimista e super que depende pouco de outras pessoas, depende muito dela, da execução dela. Então poderia ser um disco que você escuta e considera que tenha pouca produção, mas eu tenho foi uma produção muito gostosa que eu fiz, e muito detalhada com ela, de achar o melhor jeito daquela música um pouco mais rápida, um pouco mais lenta. A produção do violão em si. Vamos usar esse violão com uma afinação tal, com um capotraste em tal casa. E a gente foi trabalhando juntos, e ela tocando cada vez melhor. Eu praticamente não toco nesse disco dela.
E é uma produção que eu fiz muitas coisas interessantes com ela e que ela poderia também ter feito tudo isso sozinha, mas talvez esses toques, essa conjunção do que ela já trouxe pronto, com alguns pequenos movimentos que eu fiz junto com ela, e a composição do repertório. Será que essa música entra? Será que fica para o próximo disco? As letras são mais introspectivas. Será que cabe uma letra de amor? Eu estou usando esse exemplo para falar de qualquer disco que possa ser pensado em produzir. É uma coisa que vale para qualquer artista que está pensando em montar o seu trabalho. O repertório, né? O repertório, na minha opinião, é a parte mais importante de um trabalho, porque ele que vai dar o chão para o que você vai fazer. Você vai dançar, vai pular, vai voar, vai plantar bananeira, vai cantar suave. Você vai mostrar um vozeirão. Você tem um vozeirão para mostrar. Você tem composições próprias. Você tem composições de amigos. Você tem composições inéditas que você tem certeza que quer gravar. Muitas vezes a pessoa tem a ideia muito firme de gravar um disco. Vai lá e grava. Mesmo não tendo tanto conteúdo, ela quer gravar um disco, ela vai e grava. Tem gente que tem um talento absurdo, um material imenso na mão, e leva um tempão e não grava nada. E nessa vida de música, esse momento da gravação, ela é chave. Essa definição da carreira, do que você está buscando. A carreira de você ser um artista que vão te ouvir em disco, como você cresceu ouvindo ali o artista que você gostava, o Zeca Pagodinho, que você gosta, a Bethânia, a Anitta, o artista que você gosta. Todos eles fizeram discos, você ouviu o que foi gravado. Em Nova Friburgo, São Pedro da Serra, Lumiar, eu vejo um número muito grande de artistas buscando um caminho da música ao vivo, e eu estou incluído nessa história com o Nó Cego, que já se apresentou muito ao vivo. E eu aqui na região, e essa oficina sendo direcionada para Nova Friburgo, pensando na nossa região de Nova Friburgo, na produção musical, eu acho importante bater nessa tecla de que os artistas busquem um trabalho com sua personalidade, com a sua cara, um repertório inédito que só você canta, né? Que você não vai ser mais um a cantar aquela música que está toda hora sendo tocada no barzinho, né? E que a dificuldade da música independente é antiga, a gente sabe disso, mas a internet nos trouxe grandes portas, grandes avanços, e abriu grandes portas para quem tem um bom trabalho e cativando o público com o seu trabalho, com a sua canção. A gente troca muita ideia entre os parceiros, entre os músicos, os artistas, os produtores, sobre tudo que está acontecendo, né? As mídias sociais, como é que você lança um trabalho, como é que você começa um trabalho. Eu tenho observado, a gente fica observando, né? Porque eu também estou nesse processo de tentar lançar artistas, tentar fazer um trabalho, sair do zero muitas vezes e conquistar um espaço dentro da cena. E realmente o caminho da gravação vai te dando o corpo para você. Daqui a pouquinho tem um disco, daqui a pouquinho tem 2 discos, tem 3 discos. E tem muita gente que a gente fica conhecendo que a pessoa já gravou 5, 6 discos e a gente nunca ouviu falar. E a música é assim, hoje em dia existe um número muito grande de lançamentos. E você não vai ficar na internet assim, procurando uma coisa que você não conhece. Você não conhece. Se alguém não te der uma dica, fala assim, ó, tem uma menina aí que canta muito, cara, compõe muito, escuta o som dela. Se alguém não te falar, você não vai ficar procurando. Artista nova, muito boa, desconhecida. Isso não existe na busca. Alguém tem que te falar. Pô, você conhece a Jasmina? Pô, você conhece a Júlia Vargas? Eu
A Júlia Vargas é uma grande experiência que eu passei. É uma artista incrível que eu conheci em 2011 e ela veio fazer um teste para o Nó Cego, né? Ela já conhecia o Nó Cego desde menina e eu falei, olha, você pode até entrar para o Nó Cego, mas você tem que fazer teu trabalho, porque você canta demais. A Júlia, na minha visão, é uma das maiores cantoras do mundo. Ela é uma máquina de cantar. E aí a gente buscou, cara, um repertório e ficou muito rápido, assim. A gente tinha um repertório, coisas que ela trouxe do Giras Gerais, que é uma banda incrível, idealizada, criada pelo Klaus Mose, também o irmão da Júlia, o Ivo Vargas, que é outro super artista. E a Júlia trouxe um repertório do Clóvis, tinha um pouco do lado nordestino do Nó Cego e umas músicas africanas que ela cantava incrivelmente, e rapidamente a gente tinha um show montado. E a chegada da Júlia para perto, ela meio coincide também com a criação do que acabou sendo o selo Porangareté, que veio a partir da obra de registros inéditos da Cássia Eller, que eu fui garimpando junto com o Chico, filho dela. E daqui a pouquinho o Chico começou a compor e tocar. E a Júlia chegou bem nessa época que o Chico também estava começando a tocar e compor. E aqui numa casa em São Pedro, onde eu morava, eu era vizinho, por acaso nem sabia, de outro grande artista, Carlos Posada. Posada é um sueco pernambucano, que eu conheci através do Jander. E quando eu olhei, estava na minha sala assim, o Posada, Júlia Vargas, Chico, Marcelo Bernardes, o Jander, meu parceiraço de viola da Plebe Rude. Então eu falei, porra, que galera é essa, cara? Aqui no alto de uma rua em São Pedro da Serra. Pô, tem um monte de craques aqui da MPB e de novo voltando, né? Me sentindo muito bem acompanhado, né? Com essa galera e partimos para produzir esse primeiro álbum da Júlia, que saiu em 2012. E aí surgiu a ideia do selo, daqui a pouquinho veio Chico compondo, e em 2015 a gente fez um grande lançamento no Circo Voador, junto com os artistas que eram parceiros do selo, Pietá, Posada, Chico, Giras Gerais, Nó Cego, Cátia de França participando. Então, essa junção de pessoas foi sendo um movimento muito bonito e que tem a ver aqui com a nossa produção da Serra, né? A gente já fez encontros incríveis aqui na Serra, de ensaios da banda da Júlia. E um pouco depois disso, surgiu um outro projeto que eu dei ideia de fazer, que foi o Daíra Canta Belchior. E gravamos na Serra também um disco todo gravado como se fosse no estúdio, mas ao vivo. Eu e Daíra gravando os violões e a voz ao vivo. A Daíra é uma cantora também incrivelmente perfeita, assim, sabe, muito completa, tecnicamente. Tem uma perfeição absurda, a Daíra, uma afinação incrível. Que logo depois ela também se aproximou de Elba Ramalho, que é uma artista que eu já tinha conhecido na época da Cássia, e que também tinha comentado sobre a minha forma de acompanhar o violão, e que demorou muitos anos até eu realizar, como eu contei antes, uma gravação com a Elba, que já era um sonho antigo que eu tinha, que acabou, que foi feita ano passado. Então essa produção da Serra, ela tem esse clima, né, da gente parar e a Daíra vir passar 15 dias, e a gente escutar muita música. Muitas vezes eu vou produzir um disco e fico mostrando milhões de músicas para a pessoa, e o cara às vezes, pô, Rodrigo, a gente não vai gravar nada, cara. Vai ficar ouvindo música. E na verdade aquilo ali, na minha visão, na minha forma de preparar o clima, tem tudo a ver com o que a gente vai gravar, porque o artista, eu estou tendo referências do que a gente vai buscar, às vezes, de sonoridade, de como é que uma música pode ter um paralelo com uma outra música, e identificar nuances assim de poesias, né? Eu trabalho muito com uma produção artesanal e talvez uma produção que se pode dizer um pouco uma produção afetiva, da pessoa estar junto e
aquele cara vai gravar porque tem muito a ver com a gente, não necessariamente porque é o melhor músico, mas ele tem que estar naquela música, porque tem todo o espírito do som, né, foi o nome que demos ao lançamento que fizemos da Cássia Eller, um projeto feito em parceria com um grande amigo que é o Emerson Ferreira, que é um designer genial, que praticamente também construiu muitos desses discos junto comigo. Ele não é um músico exatamente, apesar de tocar baixo, está sempre gravando com a gente, mas ele não é um cara que se dedica à música, mas ele tem uma visão tão incrível, musical, e ele leva isso para o design. E eu acredito muito nessas parcerias que o trabalho dele acaba se juntando com a voz e com o violão e com aquela escolha do repertório e aquele clima do nosso sossego aqui da Serra para compor um álbum, né? Falando do Emerson, vem o Marco Gottinari, que é um gaúcho, que é um grande mago das plantas, das comidas do mato. Ele pega a planta no mato e prepara tudo, e é um compositor incrível, que eu produzi já 2 discos dele. A produção com o Marco Gottinari é uma experiência incrível, que você entra no universo dele, nas canções dele, e você tenta traduzir aquela mensagem dele, e ele vive aquilo ali, ele é o próprio gnomo da floresta, né? E aí tem tudo a ver com essa coisa da mata e tudo que a Lully nos ensinou também, que é uma outra grande mestra aqui, que viveu muitos anos em Lumiar, grande madrinha que eu tive na vida, que, para quem não sabe, a Lully é a peça-chave na formação dos Secos e Molhados. Ela apresentou o Ney Matogrosso para o João Ricardo, e ela é compositora do Vira, que é o grande sucesso dos Secos e Molhados, e também da canção chamada Fala. E a Lully depois foi visitada por praticamente todas as cantoras dessa nova geração. Não gosto muito dessa palavra, geração, porque cada hora é uma idade diferente, né? Dessa nova safra, pelo menos nesse momento da minha vida, né? Júlia Vargas, Daíra, Duda Braque, todas elas muito ligadas à Lully. O repertório da Lully também presente no repertório do Iaraíra, que foi uma junção com a Juliana Linhares. Juliana Linhares, que é um capítulo à parte também nessa minha vida de música e nessa minha vida de parcerias. É um nó dado por São Pedro e arrochado por São Cosme e Damião. É uma paixão, é tentação, é um repente, igual ao quente do miolo do vulcão. É um nó dado por São Pedro e arrochado por São Cosme e Damião. É uma paixão, é tentação, é um repente, igual ao quente do miolo do vulcão. Quer ver o bom é o aguado quando leva açúcar, é ter a cuca açucarada num beijo roubado, é o pecado confessado ao mestre sereno, levar sereno num terreiro bem luarado, é o pinicado do chuvisco no chão pinicando, ficar bestando com o inverno bem arrelampado, é o recado da cabocla num beijo mandando, tá namorando a cabocla do recado. É um nó dado por São Pedro e arrochado por São Cosme e Damião. É uma paixão, é tentação, é um repente, igual ao quente do miolo do vulcão. É um nó dado por São Pedro e arrochado por São Cosme e Damião. É uma paixão, é tentação, é um repente, igual ao quente do miolo do vulcão. Quer ver desejo, é o desejo, tanto desejando,
A lua olhando esse amor na brecha do telhado, é o rodeado do peru, piruando a perua. É canarinha, galeguinha, cantando canário, Zé do Rosário bolerando com Dona Isabel, Dona Isabel bolerando com Zé do Rosário. Imaginário de paixão voraz e proibida, escapulida, proibida pro imaginário. Quer ver cenário? É o vermelho da auroridade, é a claridade amarelada do amanhecer. É ver correr um aguaceiro pelo rio abaixo, é ver um cacho de banana amadurecer, anoitecer, vendo o gelo do branco da lua e a pele nua com a lua resplandecer. É ver nascer um desejo com a invernia, é a harmonia que o inferno faz nascer. É um nodado por São Pedro e arrochado por São Cosme e Damião. É uma paixão, é tentação, é um repente igual ao quente do miolo do vulcão. Essa parceria com a Juliana Linhares, ela tem uma grande força para mim nessa questão do acompanhamento no violão. E a gente tem uma forma bastante livre assim, de interpretar esse repertório. Nós temos um duo chamado No Raso da Catarina, fizemos alguns shows de uns anos para cá. E a Juliana recentemente lançou o seu disco solo, e essa canção que a gente acabou de tocar, lindíssima, chamada Bolero de Isabel, de um poeta paraibano chamado Gessier Quirino. Eu tive a honra de gravar essa música no álbum que acabou de sair, da Juliana Linhares. E ela também faz parte do nosso repertório, do nosso show, chamado No Raso da Catarina. E ela tem uma particularidade que, no meu caso de fazer um acompanhamento no violão, uma sutileza muito assim detalhada de se acompanhar o tempo que ela apresenta, o tempo que a Juliana interpreta. Essa gravação feita à distância é uma prova disso, né? Ela gravou, mandou para mim uma voz a capela, nós não tocamos juntos. Eu fiz a gravação exatamente em cima de cada frase que ela canta e que ela varia o andamento, né, os tempos. A música não tem uma métrica linear. E eu faço o violão assim, bem realmente no sentido literal da palavra, né? Esse acompanhamento de estar seguindo o caminho de um solista, né? Eu tenho uma grande alegria e é uma expressão muito interessante esse meu trabalho com ela e com outros grandes solistas também que eu gosto de acompanhar. E é isso. Eu daria como um toque assim final nessa apresentação o fato do ouvido ser a coisa mais importante de tudo, né, na música. A gente escutar o que está acontecendo com calma, com atenção, com sensibilidade. É uma coisa que eu costumo dizer assim para uns amigos, parceiros. Às vezes você quer tocar logo uma coisa e fica tentando aprender e fica querendo tocar logo, né? E às vezes é muito bom você ouvir antes e ouvir durante a música, durante a gravação. Ouvir tudo o que está acontecendo, você se colocar com o seu instrumento, seja lá o violão, ou outro instrumento, ou acompanhante, ou instrumento solista, né? Que a gente tem essa empatia musical, né? De ouvir o que está acontecendo no todo e a gente fazer
uma interferência que seja uma soma, né? Não somente a gente tocar sozinho, preocupado com a nossa execução, preocupado com a nossa técnica. E essa interpretação dessa música, por exemplo, que eu toquei com o Juliano, os acordes são super simples. E muita coisa eu faço praticamente só arpejando, só fazendo aqui um acorde, só um arpejo aqui com o dedão. E para mim é o que fica mais bonito naquele momento ali, não é? Que ela dá aquelas pausas. Essa nossa forma de tocar também tem muitas respirações assim que acabam sendo uma parte importante assim desse duo ter uma sonoridade tão bonita assim, né? A nuance, realmente a interpretação dela e essa minha uma mistura de acompanhamento com condução. Tem músicas que ela conduz mais, tem músicas que eu conduzo mais. Então é isso. Fica aí esse toque para todos os amigos, parceiros, violonistas, friburguenses ou do Brasil, né, de outros lugares que estão acompanhando aí essa oficina. Essa dica de cada vez mais ouvirmos, né, ouvirmos a música e ouvirmos com o sentimento, né, e não só com o ouvido técnico, né? Ouvir com as sutilezas, cada vez mais ouvir com a emoção que a música traz com ela. E é isso. Um grande abraço aí para todos. Agora eu vou apresentar aqui um instrumento. Na verdade não tem nada de tão diferente, mas eu estou gostando muito de usar, que é o seguinte. Esse violão aqui originalmente é uma guitarra flamenca, né? Uma guitarra flamenca, né? Construído com as madeiras assim. Ele tem um som mais puxado pro médio, pro agudo. E aí, no caso, o que eu fiz? Nessas minhas andanças e idas ao Uruguai, eu vi bastante gente usando o guitarrón. O que seria o guitarrón? Um instrumento com 6 cordas, normal, violão, só que afinado 5 semitons abaixo. Ele poderia também ser chamado de um violão barítono, poderia ser um violão barítono. No caso, o ideal é que ele tivesse um braço um pouco mais extenso para ter uma tensão ideal depois de fazer esse tom mais grave. Então o que eu fiz nesse violão aqui, para preparar ele, para usar ele como um guitarrón? Eu estou usando essas 5 cordas de baixo afinadas como as 5 cordas de cima do violão normal. E aqui no caso da 6ª corda, eu estou usando uma corda de 7 cordas. Seria a 7ª corda do violão de 7 cordas. Então eu fiz um jogo de 6 cordas, onde a relação dos acordes é idêntica que eu faço no violão normal. Sendo que os tons estão sempre nessa correspondência de ser a 4ª abaixo, ou poderia ser a 5ª acima. Quem me explicou isso foi um amigo, porque eu mesmo não sei esses detalhes da teoria, mas acredito que muitos de vocês vão aproveitar essa dica do que eu estou explicando. Por exemplo, essa corda aqui, ó, que no violão normal é o Lá, aqui ela é o Mi. Ela é a corda de cima. Essa aqui que no violão normal é o Lá, aqui ela é... Não, aqui no violão normal ela seria o Lá, sim. Aqui ela é o Lá. E no violão normal ela seria o Ré, porque ele está abaixo. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Esse acorde com essa forma do Ré maior corresponde ao Lá maior. Esse acorde com a forma do Lá maior corresponde ao Mi maior. E esse aqui seria o Mi menor. Aí no caso eu estaria com esse baixo afinado em Si, mas eu coloquei ele afinado em Lá, mais grave um pouco ainda, porque eu vou tocar uma música, mais uma música, com a Jasmina, do meu querido e grande parceiro Marco Gottinari. E essa canção tem tudo a ver com
com essa nossa serra e o nosso privilégio de ter uma água de excelente qualidade, muita floresta, e temos que preservar e cuidar muito disso, porque sabemos como os lugares por aí estão sofrendo com a natureza sendo agredida, né? Então vamos tocar aqui uma música chamada Cristalina, convidando aqui a Jasmina, que também ficou amiga do Marco Guttinari e participou dessa gravação no disco dele. E para vocês aí então, Cristalina, de Marco Guttinari.